6 por 1 tem sido pauta de debate nos últimos meses devido a uma PEC protocolada pela deputada Érica Hilton no Congresso Nacional. Para entender melhor essa questão, trouxemos o professor Adib Salim, especialista em Direito Trabalhista e Organização Sindical. Muito obrigada, professor. E para começar, eu gostaria de perguntar como a aprovação da PEC mudaria as relações de trabalho da forma que a gente conhece hoje. Obrigado pelo convite. Olha, Camila, a alteração proposta visa reduzir a jornada semanal de trabalho. Então, da leitura dessa PEC, levada ao Congresso pela deputada Érica Hilton, o que se verifica é a intenção de limitar os dias de trabalho a apenas 4 dias por semana e a jornada limitada a um máximo de 36 horas por semana. Hoje nós temos uma jornada de 44, já foi 48, em 1988, há 35 anos atrás, quando veio a Constituição, reduziu-se de 48 para 44. Perfeito. E como o fim da escala 6 por 1 poderia contribuir para melhorar a produtividade do trabalhador e a qualidade de vida dele? Na verdade, o que a gente vê hoje é uma jornada máxima semanal de 44 horas. Essa é a jornada ordinária. O que a maioria das empresas, comércio, adotam? Uma jornada de 8 horas diária, de segunda a sexta, totalizando 40 horas e 4 horas ao sábado. Essas 4 horas aos sábados, muitas empresas já até aboliram essas 4 horas, porque abrir um negócio para o trabalhador laborar 4 horas, às vezes não se mostra produtivo, não se mostra rentável, há despesas permanentes como água, luz, transporte dos trabalhadores, alimentação, que faz com que essas 4 horas de jornada, normalmente aos sábados, elas não rendam a compensar todo esse deslocamento, esse transtorno. Então, de uma certa forma, concentrando a jornada de trabalho nos dias da semana, isso pode ser um ganho de eficácia, porque você vai perder despesas que são constituídas apenas para se cumprir aquele restante de jornada semanal. Entendi. E no ponto de vista da classe trabalhadora, como a escala 4 por 3, né, que é o que está sendo proposto, poderia ajudar o trabalhador e poderia ajudar também o comércio? O que a gente tem hoje é o seguinte: a maior causa de afastamentos de trabalhadores por questões de saúde do trabalho são as doenças do plano mental. A saúde mental do trabalhador brasileiro é hoje a maior causa de afastamento pela Previdência Social. Quando você tem um afastamento pela Previdência Social, você tem uma despesa gerada para a Previdência Pública. De certa forma, se você tem um trabalhador menos exposto ao cansaço, ao desgaste, à exaustão, você diminui essas despesas e, ao mesmo tempo, coloca esse trabalhador mais disponível para outras despesas que acabam fomentando o mercado, como o descanso, a viagem, o lazer. O próprio comércio pode ser estimulado em suas vendas por essa disponibilidade do trabalhador. Hoje, a maioria dos trabalhadores brasileiros tem um descanso semanal que recai num domingo, que é um dia que a maioria do comércio está fechada, é um dia que apenas alguns segmentos da alimentação estão abertos e do entretenimento, e essa realidade pode mudar. Lembrando que se você reduz a jornada semanal para 4 dias por semana, isso não significa que todos os trabalhadores vão trabalhar nos mesmos 4 dias. Então, é possível que alguns não trabalhem às sextas, outros trabalhem, a folga desse venha a ser em outro dia, e, de uma certa forma, há uma reorganização do trabalho em favor de uma saúde mental melhor, de uma possibilidade de descanso, de lazer e aqueles cortes de gastos desnecessários que a gente já colocou aqui. Entendi. E no caso da aprovação da PEC, quais os possíveis desafios a gente poderia enfrentar na transição de uma escala para outra? A PEC tem um texto que é uma proposta que tem que ser concebida como uma proposta original. Isso vai depender do número mínimo de assinaturas para entrar na pauta do Congresso Nacional. Vai haver debate, vai haver discussão. Não significa que, ao final, será aprovado um texto 4 por 3. Pode ser que se aprove um texto 5 por 2, o que já vai ser um ganho em relação a escala 6 por 1,
que nós temos hoje, onde o trabalhador descansa apenas um dia. Mas seja aprovada 4x3, seja aprovada 5x2, você vê que quando ela propõe 4x3, 4 dias, a PEC fala em 8 horas de trabalho por dia. Se você pegar 8 e multiplicar por 4, dá 32. E a proposta, ao mesmo tempo, fala numa jornada de 36 horas semanais. Então, já não bate. Já teria, dentro dessa possibilidade de 4 horas, de 4 dias de trabalho, se pensar em um pouco mais de 8 horas por dia. Por isso que tem que ser concebida como uma oportunidade trazida ao Congresso Nacional para redebater essa questão da jornada de trabalho. O maior desafio na transição é a rearrumação da organização do trabalho. Então, determinadas empresas, se tiverem agora a impossibilidade, para muitas, essa mudança, se ela se transformasse, por exemplo, em 5x2, ela não causaria grande impacto, porque muitas empresas já não funcionam aos sábados. As que funcionam teriam que reorganizar a escala dos trabalhadores. Então, provavelmente, um sábado será garantido aos trabalhadores e em outros sábados eles poderão ser chamados a trabalhar, tendo uma compensação em outro dia da semana, por exemplo, na segunda-feira, né? O maior desafio é reestruturar essa questão, né? Há um mito de que determinadas mudanças nas relações de trabalho por intervenção do governo, do Estado, protegendo, por exemplo, a saúde do trabalhador nesse caso, irão gerar desemprego, fechamento de empresas. Nada disso acontece, né? Se a gente vai até a economia, que é quem melhor explica essa questão da oferta e da procura, da demanda, o que gera emprego é sempre demanda. Se uma determinada atividade comercial, industrial, ela tem demanda, não vai ser a jornada que vai definir o fechamento da empresa, né? Não é ela que vai determinar o fechamento. Continua a demanda, vai funcionar a empresa, vai ter trabalho, vai ter que fazer uma readequação. Entendi. E por outro lado, se a PEC não for aprovada, o que você sugere, né? Quais seriam as possibilidades de adaptações para que a vida do trabalhador mude e, bom, as relações de trabalho sejam mais flexíveis? Então, nós temos assim, no mundo, nós temos a Espanha e a Inglaterra, modelos onde a negociação coletiva, trabalhadores, empresa, via sindicatos, ela já define, por exemplo, que numa semana o trabalhador labora aos sábados, para na outra semana não trabalhar aos sábados. Então, em sábados intercalados, há ou não há trabalho. E isso também é um ganho via negociação coletiva. Não é uma regra que vale para todos, mas é uma regra passiva de negociação. Essa possibilidade ela já existe no Brasil, mas às vezes é necessária uma intervenção na Constituição ou na legislação para forçar esse debate sobre a questão. Nós temos aqui ao lado a Argentina, um país onde a média de jornada já está em torno de 37 horas. Nós temos o Chile, que fez uma alteração legislativa relativamente recente, prevendo a redução da jornada semanal em 1 hora a cada ano, até chegar a 40 horas semanais. Temos muitos países com jornadas de 40 horas semanais, o Brasil é 44, então está acima, e poucos países com uma jornada superior às 44 horas. Então, acho que o Brasil está caminhando para chegar pelo menos próximo a essa jornada de 40 horas semanais. Perfeito. Muito obrigada por contribuir com esse debate e pelas reflexões também. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.